Oi, gente! Está no ar a mais nova edição do Marca Página e agora com uma grande novidade. O formato será de entrevistas e a cada novo programa um convidado virá bater um papo sobre o livro que será o tema do mês. O convidado de hoje é o professor de Inglês, Português e Literatura do Campus Osório, Dudley Floriano de Oliveira. Olá, professor! Seja bem-vindo! Vamos falar um pouco sobre o livro A Hora da Estrela? Sim, Mari. Então esse livro é considerado uma das grandes obras-primas da Clarice Lispector, uma das grandes obras também da literatura brasileira e da literatura modernista universal. E começamos falando um pouco sobre a essência desse livro. Professor, do que a obra trata? Bom, a obra ela pode ser vista de diferentes maneiras. Uma das maneiras que nós podemos olhar a obra é sob o ponto de vista da Macabeia, que é a personagem central, como a nordestina, retirante, que vai para o Rio de Janeiro. A maioria de filmes, seriados que retratam a obra, geralmente elas focam nessa história aí da Macabeia. Mas mais do que isso, é também uma obra sobre o processo criativo, que é uma das partes mais difíceis de se passar para um filme, para uma obra de televisão. Nós temos um outro autor, um autor falso, digamos assim, que Clarice Lispector cria, que é quem cria a personagem da Macabeia. Então o livro é muito mais do que sobre uma nordestina no Rio de Janeiro na década de 70, é muito mais uma obra sobre o que é o processo criativo da escrita, por que se escreve, por que se cria literatura, o que significa a criação em si, a criação da vida, a criação das obras literárias. Certo. E sobre o foco narrativo que se dá nesse livro, algo interessante é o personagem, que por muitos é considerado o principal, que é o falso autor que foi criado pela Clarice, como você mesmo disse. Qual foi o principal motivo ou a principal inspiração que levou a Clarice a criar esse falso autor? Bom, existem várias teorias sobre isso. Um dos motivos é que esse livro é publicado quando ela já está perto de falecer. Então muitos dizem que ela queria, de certa forma, ela já estava vendo que estava perto de morrer e ela quer, de certa forma, fugir dali. O livro, até para quem não sabe, ele tem vários títulos. Ele tem 13 títulos e um dos títulos, ele é inclusive... Deixa eu ver se eu acho que para compartilhar com vocês, ele diz o seguinte: Saída discreta pela porta dos fundos, que é o último dos títulos que o livro teria. Então é de certa forma a maneira dela estar saindo da vida, dela querer criar um outro autor. Outra ideia que existe é a Clarice Lispector, ela começa a escrever na década de 40, quando no Brasil muito da literatura era, por exemplo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que eram pessoas que escreviam sobre os problemas do Brasil, aquele tipo de romance denúncia. Se nós formos a Jorge Amado, ele vai escrever muito sobre os problemas do Nordeste. Graciliano Ramos também, o livro Vidas Secas, muito famoso. E a Clarice ela começa a escrever nessa época e a escrita dela vai para um outro caminho, que é o de trabalhar com o processo de escrita criativa, é um pouco mais metafísico, mais filosófico. E durante muito tempo de vida ela foi criticada por, tem tanto problema no Brasil e tu não critica isso. Então nesse último livro ela vai fazer isso, ela cria a Macabeia, que é uma nordestina, só que ela cria o Rodrigo S.M., que é alguém que vai escrever sobre aquilo. E alguns entendem isso como sendo uma crítica, digamos assim, uma crítica à crítica que ela recebia. Porque, se pegarmos esses grandes escritores que falavam sobre os problemas do Brasil, eles eram, na sua maioria, homens brancos de classe média ou classe alta. Então, quando ela cria o Rodrigo S.M., que vai retratar a vida da Macabeia, ela está, de certa forma, tentando dizer que, mas quem são esses escritores para acharem que entendem os problemas da Macabeia? Até porque a Clarice ela é alguém que tem muito a ver da Macabeia, de ser alguém que, quando criança, bebê ainda, a família teve que fugir da Ucrânia, porque a família estava sendo perseguida, uma família de judeus, e ela chega em Maceió e depois eles se mudam para o Rio de Janeiro. Então ela era alguém que talvez conhecesse melhor,
mas mesmo assim ela não se atrevia, né, a escrever sobre eles. Então é uma das possibilidades que nós temos de entender esse Rodrigo S.M. tanto uma crítica como um personagem, um autor falso que explica o que é o processo de escrita. E falando um pouco então sobre a Macabeia, a personagem nordestina, é interessante perceber que na história ela tem a sua face e psicológica e as suas características físicas bem trabalhadas. O que essa personagem especificamente ela representa no contexto que a obra foi escrita? Bom, a Macabeia, em uma entrevista, inclusive, que a Clarice deu em vida, no mesmo ano, em 77, no mesmo ano de publicação do livro, perguntaram sobre o que era o livro e ela começa dizendo o seguinte, que é sobre uma menina tão pobre, né, nordestina, que mal tinha dinheiro para comer, e mais do que isso era um livro sobre uma inocência pisada, uma inocência que era massacrada pelos outros. Né? Ela é essa personagem que mal tem consciência de si mesma, mal tem consciência do que ela existe. Há um momento que ela está conversando com o Olímpico, que é o namorado dela, e ele, né, pergunta como é que ela se sente, se ela não tem sofrimentos, e ele está comentando assim, mas tu não é gente, tu não devia te sentir assim, e ela comenta algo como, mas é que eu não sei se eu me acostumei a ser gente, eu não sei se eu sou tão gente assim. Então, de certa forma, a Clarice cria essa personagem, a Macabeia, para mostrar o que seria mesmo, de novo, né, numa crítica a outras obras consideradas obras denúncia, digamos, que ela vai dizer que não, realmente essa é, né, o que seria de alguém que vem para uma cidade naquele período e que é desprezada por todos. E esse livro ele também virou filme, né? Isso, em 1985 tem um filme, né, intitulado Hora da Estrela. Ele está na lista dos grandes livros do cinema nacional. Inclusive a atriz, a Marcélia Cartacho, ela ganhou o Urso de Prata do Festival de Berlim de atriz, né, uma atuação muito, muito boa. Tem outro que eu indico, talvez seja mais difícil de encontrar, mas no início do século XXI, lá por 2002, 2003, a Rede Globo fez um programa chamado Cena Aberta. E em um dos episódios eles fazem A Hora da Estrela, em que o Wagner Moura interpreta o Olímpico de Jesus, que é uma obra que eu acho muito, muito boa. E nós falamos bastante que esse livro foge um pouquinho do que a Clarice Lispector costumava escrever. Então, que tal conhecer um pouquinho mais sobre o autor? Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista que nasceu em 1920, na Ucrânia, e foi naturalizada brasileira. Ela dizia não ter nenhuma ligação com seu país de origem e que sua verdadeira pátria era o Brasil. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicos. Uma das principais características de Clarice é a inflexão intimista na sua escrita para desafiar a realidade. Perto do Coração Selvagem foi seu livro de estreia, em 1943. Um Sopro de Vida e A Hora da Estrela são suas últimas obras publicadas. Antes de nós entrarmos aqui no estúdio, você me dizia que está começando um novo trabalho agora, uma novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? Só de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. Mas a história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em qual Rio local? de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Se me desculpe, senhorita, como é mesmo sua casa? Macabeia. Maca o quê? Beia?
Ela faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um câncer de ovário. Deixou 2 filhos e uma vasta obra literária, composta de romances, novelas, contos e crônicas. Ao mesmo tempo que ousava desvelar as profundezas de sua alma em seus escritos, Clarice Lispector costumava evitar declarações excessivamente íntimas nas entrevistas que concedia, tendo afirmado, mais de uma vez, que jamais escreveria uma autobiografia. A verdade é que a escritora, que reconhecia ser um mistério para si mesma, continuará sendo um mistério para seus admiradores. Bom, e é importante lembrar também, né, para os jovens que estão aí planejando a entrada na faculdade, que A Hora da Estrela é um livro que é uma das leituras obrigatórias da URGS desse ano e costuma ser a leitura obrigatória recorrente em vários vestibulares do Brasil. Só para terminar aqui, eu acho importante lembrar, né, tem aqui a edição, uma das edições da Hora da Estrela, né, aqui nós temos outra edição, ambas são da Rocco. E aqui foi lançado há pouco tempo essa edição, é uma edição comemorativa do romance, né, que tem um romance e além disso ele ainda tem alguns ensaios, né, que tentam explicar um pouco o romance estudado, e ele possui manuscritos originais da autora, né? Essa novela escrevia muito à mão, então muitos desses manuscritos são reunidos aqui nessa coleção. Se interessou pela autora? Aqui na Biblioteca do Campus Osório, nós temos as seguintes obras da Clarice: Cidade Sitiada, Clarice na Cabeceira, Legião Estrangeira, A Bela e a Fera ou A Ferida Grande Demais, Onde Estivestes de Noite e Contos para Jovens de Amor e Amizade. Professor Dudley, muito obrigada pela participação. Não, eu que agradeço o convite, é sempre bom poder falar de Clarice Lispector. Gostou do programa? Quer participar ou gostaria de ver o seu livro favorito sendo apresentado aqui? Então, mande um e-mail para comunicação@osorio.ifrs.edu.br e a gente se vê no próximo Marca Página com mais uma dica de leitura. Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, que seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos.